uma palavra de bênção para nós. Pedimos que o Senhor age de uma forma sobrenatural em nossos corações. Nos rendemos, nos entregamos a Ti, Pai. Nos colocamos à disposição do Senhor e pedimos, fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos, Pai. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Querido, hoje nós vamos falar sobre o tema o zelo de Deus. O zelo de Deus para os seus filhos, para com os seus filhos. E o texto aqui que nós vamos ler, 1 Pedro 5, 5-7, que diz assim: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, nós vamos falar hoje sobre o zelo de Deus, ou o cuidado de Deus para com os seus filhos, né? Nós temos aqui vários pais aqui, né? A gente sabe o cuidado que a gente tem com nossos filhos, né? O pai e a mãe, o filho dele é a coisa mais sagrada do mundo, né? Mexe com o filho não. Mexe com o filho não, se mexer com o filho vai dar problema. Então, nós sabemos que, da mesma maneira que nós temos nossos filhos e prezamos pela integridade dos nossos filhos, que nós não gostamos que ninguém fala mal, que ninguém prejudica os nossos filhos, da mesma forma Deus, sendo nosso Pai, age dessa mesma forma em relação a nós. E era muito bom que nós conseguíssemos entender isso, porque muitas vezes nós desconfiamos do cuidado de Deus. Nós desconfiamos do trato de Deus para conosco. A gente muitas vezes fala, Deus, mas o Senhor está fazendo melhor para o outro lá e não está fazendo para mim como o Senhor está fazendo para o outro. Lembra do irmão lá, do filho pródigo lá? O irmão do filho pródigo? Ah, pai, o Senhor só fez para ele, para mim o Senhor não fez nada. Então, muitas vezes nós temos essas atitudes diante de Deus, tá? Mas não é verdade. Deus não tem filhos preferidos. Eu gosto sempre dessa frase que a apóstola Leila falava sempre. Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos que o preferem. Entendeu? Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos que o preferem. Então nós precisamos preferir estar com Deus a estar em outra roda de escarnecedores. Nós devemos preferir estar com Deus, estar na roda do pecado. Nós devemos preferir estar com Deus a estar fazendo qualquer outra coisa. Porque o cuidado de Deus ele é ostensivo, o cuidado de Deus ele é permanente, tá? Muita gente não vê, porque a gente é ingrato. Vamos ser sinceros, nós somos ingratos com Deus muitas vezes. Mas Deus tem cuidado de nós de uma forma assim extraordinária, porque Ele é Pai. Como dizia minha velha avó, né? Ele é Pai, não é padrasto. Entendeu? Não é padrasto, Ele é Pai mesmo. Ele cuida dos seus filhos com amor, com muito zelo. Ok? A introdução. O nosso Pai sempre cuidou e cuidará dos seus filhos, que somos nós, que um dia recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Receber a Jesus implica na verdadeira salvação. Então, a partir do momento em que nós recebemos Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. É isso que a Bíblia diz, a saber os que creem em seu nome. Lá em João, no capítulo 1, lá fala sobre isso. Então, nós somos filhos de Deus, e Deus estende os seus cuidados para cada um dos seus filhos. Ok? Mas o que significa salvação? Ontem o pastor Mauri estava pregando e ele falou, né? Até ele fez o gesto, né? Salvação engloba tudo, né? Ele fala, é um pacote, na verdade, né? Salvação não é só ir para o céu. Se fosse só ir para o céu já estava ótimo. Mas tem mais coisa. Tem libertação, entendeu? Tem alegria, tem paz, tem gozo no Espírito Santo. Tem prosperidade financeira, prosperidade de alma. Por isso, amados, que é inadmissível, presta bem atenção, a gente caminhar com Cristo e não ser liberto de muitas coisas. Por quê? Porque tudo isso faz parte da salvação. Quando nós recebemos a salvação, junto com a salvação veio libertação, veio cura na alma, veio prosperidade financeira, vem tudo que nós precisamos, tá? Então, é muito importante. Por quê? Porque é o Pai que tá cuidando agora. Até então, antes de nós aceitarmos a Jesus, nós estávamos à mercê da sorte. Vivendo a nossa vida segundo o príncipe das trevas,
o príncipe da potestade que governa sobre esse mundo. Mas a partir do momento que nós recebemos Jesus, nós temos um direcionamento. Nós temos agora uma proteção, nós temos agora um cuidado especial da parte de Deus. E nós precisamos não somente crer nisso, mas viver isso. Porque se eu digo que creio, mas não vivo, a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Então eu preciso crer nisso, eu preciso acreditar que Deus cuida de mim, que Deus cuida dos meus filhos, que Deus cuida da minha casa. Eu preciso crer tanto a ponto de profetizar, mesmo que pareça que não está cuidando. Eu preciso profetizar, eu preciso acreditar que Ele está no controle e que tudo vai dar certo. Eu só tenho que fazer a minha parte no negócio. Amém? Então, a salvação é ato pelo qual Deus livra a pessoa de situações de perigo. Isaías 26:1 diz: naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Isso aí seria a melodia, seria o louvor que se cantaria em Judá. Nós temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuro. Quer dizer, através da salvação, Deus está cuidando, Deus está guardando, Deus está protegendo cada um de nós. Por causa da salvação que Deus nos deu, por meio de Cristo, Deus nos deu tudo, né, através dessa salvação. A Bíblia diz, né, que aquele que não poupou o seu único filho, não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Todas as coisas aqui são todas as coisas de fato. A gente tem mania de achar que todas as coisas de Deus são algumas coisas. Quer dizer, Deus vai fazer algo, mas algo Deus não vai fazer. Não, são todas as coisas. Então, a Bíblia diz que vai haver um cântico na boca lá de Israel, do povo judeu, que eles vão glorificar a Deus, dizendo que eles estão numa cidade forte, que Deus colocou um muro, Deus colocou salvação, Deus colocou libertação na vida deles, que estão guardados e protegidos por Deus. No passado, as cidades, todas elas eram muradas, porque se elas não fossem muradas, elas seriam saqueadas facilmente. Então, todas as cidades eram muradas. Então, eles trazem essa ideia, porque o muro significava proteção, significava cuidado, significava que quem estava do outro lado do muro estava protegido, estava guardado. Entendeu? Então Deus trouxe a salvação para nós, e essa salvação nos guarda, essa salvação nos blinda, essa salvação nos dá, para Deus, nós passamos a ser especiais para Deus, por causa dessa salvação. Deus diz, por causa da salvação que Ele recebeu através de Cristo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro na vida dele, porque Ele recebeu, Ele tomou posse, e Ele é meu filho. Amém, Jesus? Muito interessante isso. Lamentações 3:26 diz, bom é ter a esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então vamos aguardar essa salvação, por quê? Porque nós temos um Pai que cuida de nós. Malaquias 4:2 diz, mas para vós, olha só, olha só, toda vez que você vê essa palavra, mas, está colocando uma condicional, uma condição, mas para vós. Para eles não, mas para vós. Por quê? Porque temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerro na estrebaria. Aqui está falando, o bezerro é aquele que acabou de mamar, que acabou de nascer, ali dentro daquele, do estábulo, ali dentro daquele local fechado. Então ele está protegido, a mãe está ali, o leite está ali, os cuidados estão ali. Então está dizendo que nós, sendo salvos, nós estando em Cristo, nós vamos nos alegrar, porque nascerá o sol da justiça, a cura chegará para nossas vidas, entendeu? E nós vamos nos alegrar, nós vamos saltar de alegria como um bezerro na estrebaria. Amém, Jesus? Isso é salvação, isso é cuidado, isso é proteção, isso é livramento de Deus para nós. Em Malaquias 4:2 está escrito isso. 2 Coríntios 1:6, mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. 2 Coríntios 1:6. Então nós vimos aqui, nesse primeiro ponto que nós acabamos de ler, que o ato pelo qual Deus livra a pessoa de situações de perigo, a salvação que Deus nos deu. Isso mostra o quanto Ele se preocupa conosco. Então, através da salvação, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos dá livramento cotidianamente. Ele nos tira de enrascadas que nós poderíamos entrar, mas Ele já antecede com a graça, já antecede